E uma excelente noite para você que tá ligado com a gente aqui nesse domingão, mais um episódio do Voz Podcast, e hoje eu tô com ela, que é terapeuta TRG. Aí você me pergunta, o que é essa terapia TRG? Hoje nós vamos conversar com a Deusa Maria, que é uma terapeuta nesse estilo TRG, que eu sinceramente não entendo muito bem como é que funciona, e ela é profissional nisso, né? Então vamos conversar hoje com ela, Deusa Maria. Boa noite, Deusa Maria. E sou terapeuta TRG. Eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa terapia. É uma terapia diferente, é uma terapia de resultado positivo, porque a partir da primeira sessão o cliente já obtém resultado e alívio no seu estado psicológico, no caso psicológico ferido, e de resultado breve. Porque com poucas sessões o cliente consegue concluir o tratamento com essa terapia. Então não é igual no psicólogo, quando vai no psicólogo que precisa ficar indo de repente pro resto da vida, a terapia TRG é diferente nesse caso. Super diferente. E o psicólogo, é assim, eu não desmereço a área nenhuma, nem a psicologia, nem outras linhas de tratamento psicológico. Mas a terapia TRG, o diferencial dela é que ela não precisa, o cliente não precisa verbalizar. O cliente é conduzido através de um protocolo, que seguimos um protocolo, né? Eu sigo o protocolo da TRG, e o psiquismo, onde fica armazenado toda a história da vida da pessoa. Eu vou explicar em brevezinho como que funciona o cérebro, de uma forma bem simples. Pode ficar à vontade. Nós temos, o nosso cérebro é dividido em 3 áreas. Cortical, que é o inteligente, o límbico, que é o emocional, e o reptiliano, que é o nosso cérebro de defesa. Esse reptiliano, que é o cérebro de defesa, ele é muito ágil. Como a gente vê reptiliano, o réptil é bem ágil. Sim. Então, o cérebro, por mais que a pessoa esteja bem, no lugar tranquilo, ele vai dar mensagem, o inteligente vai dar mensagem, tá tudo bem, tá aqui conversando com a deusa, tá tudo certinho. Aí ele automaticamente manda mensagem para o emocional, que vai falar assim, você tá tudo bem, tá aqui conversando com a deusa. Mas vamos supor que em alguma data da vida houve um trauma na infância. Vamos colocar na primeira infância. O psiquismo armazena tudo que é 100% fechou a conta. A gente entende assim, 100% fechou a conta. Só que Deus fez o ser humano de uma forma extraordinária.
O autor da vida é tremendo, né? E o nosso psiquismo armazena 400% de cada história da nossa vida. Histórias boas e histórias ruins, 400% de cada história. E o psiquismo é o cérebro reptiliano, o psiquismo é chamado de psiquismo, e é onde armazena também a adrenalina, que é o nosso hormônio de defesa. E esse hormônio de defesa, adrenalina, ele tem que estar sempre estável. Se o cérebro límbico, que é o emocional, mandou uma mensagem negativa para o reptiliano, que é o de defesa, a adrenalina automaticamente descompensa. Aham. E a adrenalina descompensando ativa partes de todo o organismo para reações adversas e contrárias ao que a pessoa quer que seja, né? Vamos supor, tá num lugar, a pessoa está num lugar, sentiu o cheiro do agressor. Quem chegou pode não ser o agressor do passado, e a pessoa pode nunca ter visto esse indivíduo, mas se ele tiver o cheiro do agressor, automaticamente o cérebro reptiliano, que é o de defesa, vai receber mensagem adversa, vai falar assim, ele vai imaginar, vai te agredir de novo, porque não tem nem passado e nem futuro, ele tem só o presente. Então, você Então, quer tudo que dizer que. aconteceu de Desculpa te bom... interromper. Então, no caso, o nosso subconsciente não entende o que é presente, passado e futuro. Para ele, é tudo agora. Uma coisa que pode ter acontecido Tudo lá na agora. primeira infância, meu subconsciente pode acreditar que aconteceu, tipo, hoje. É isso, no caso? Isso mesmo. Isso mesmo. E quando é caso de um trauma, a pessoa sente como se tivesse acontecendo de novo. A agressão. O reptiliano tem 3 ações. Ou ele corre, Aham. ou ele congela, ou ele ataca. Então, essas reações, uma dessas reações, o indivíduo vai ter de acordo com o gatilho. Vai te agredir de novo. O que ele vai fazer é de imediato e não é por acaso. E com essa terapia a gente trata as dores, Sim. porque é a dor que acaba ocasionando problema na vida do indivíduo. E são como, eu costumo falar até com meus clientes, né? São como pedras. As dores passadas são como pedras na alma. Aham. E a partir da primeira sessão com essa terapia, o indivíduo, eu coloco sempre assim, chega no consultório, aqui no consultório, com uma bolsa cheia de pedra pesando a alma. A Aham. partir da primeira sessão, essa pessoa já vai embora com menos pedras. E cada vez que vem, cada sessão que vem, vai embora com menos pedras, até não existir pedra nenhuma pesando a alma desse cliente. E o psiquismo, através do protocolo da TRG, o psiquismo é conduzido a interpretar a dor passada como passado. Ele não esquece, não é amnésia, não é lavagem cerebral, nem regressão de memória, também não é regressão de memória. A pessoa A só, pessoa só fica entende totalmente... que aconteceu no passado, então ela não tem que ter mais necessariamente aquela mesma reação que ela teria. É isso? Isso, não tem mais. Assim, seguindo o protocolo, a pessoa é conduzida à dor. E o Sim. lema dessa terapia é: dói como nunca, para nunca mais doer. Nossa, é Há bem vários, profundo. e eu tenho relatos de clientes meus que assim, chegam no fundo do poço, sem perspectiva de vida, por causa de dores até mesmo da primeira infância. Às vezes a pessoa já passa dos 50 anos e Aham. a dor da primeira infância. E é assim, o corpo grita, o que a alma silencia. Então, quando essa dor, essa pedra é tirada da alma, a pessoa automaticamente fica mais leve. E assim, é uma coisa maravilhosa, porque o cliente verdadeiramente fala, a partir a partir da primeira sessão, fala assim, eu estou me sentindo mais leve. E de repente até Verdadeiramente coisa estão... que a pessoa de repente nem sabe por que ela sente aquilo, né? Tá lá no sub do Isso, subconsciente da pessoa, ela não tem nem noção do que tá afetando, que tá causando é aquele verdade. problema, não é isso? É verdade.
E assim, a pessoa acaba descobrindo coisas que são dolorosas mesmo, e o psiquismo não inventa nada. A dor que está ali, tanto a felicidade quanto a dor que está ali, é fato, é o que aconteceu. Eu, Sim. como terapeuta, eu não consigo induzir o psiquismo do cliente e nem o próprio cliente consegue induzir o psiquismo. Sim. Assim, conduzido através do protocolo, o psiquismo mesmo interpreta como passado. A pessoa não esquece o que viveu, uma história de vida. Aham. É uma história de vida ainda que seja ruim, é uma história vivida já, mas não é pedra de tropeço mais na vida atual da pessoa. Aí no caso o TRG ele mexe na parte do cérebro reptiliano. É mais nisso que eu tô Reptiliano, que é entendendo. isso, o reptiliano, que é o nosso cérebro de defesa, porque, igual eu falei, é onde armazena a nossa adrenalina. A Aham. adrenalina é o hormônio de defesa. Sim. Então, uma vez acionada a adrenalina, o corpo descompensa, é taquicardia, falta de ar, dor de cabeça. Tem pessoas que pensam até que tem problema cardíaco e não é ansiedade, depressão. Então, no caso, TRG E é essa indicado para terapia, assim, pessoas que têm depressão, tem problema de ansiedade. É mais para esse tipo de pessoa, assim, que é mais indicado. não, é para todo. A TRG trata todas as doenças psicossomáticas. Aham. Tudo que o psiquismo pode criar, a TRG pode tratar. E assim, eu não posso falar, e eu falo até com meus clientes a partir até da primeira sessão, né? Aham. Eu falo assim, eu não curo, a TRG não cura, mas eu, junto com a TRG, estou aqui para ajudar a tirar a pedra. Aham. Então, eu, da TRG, ajuda, né? Ajudamos a pessoa a tirar a pedra para que o milagre, quem faz o milagre é só Deus mesmo, né? Faça o milagre da cura na vida da pessoa. E é maravilhoso isso. E no caso, não tem idade específica, não, Então, tá? qualquer Eu, pessoa, qualquer eu atendo idade. a idade. Eu tenho cliente de 5 anos, Que 5 isso? aninhos, e tenho 5 aninhos. Caramba, 5 Tenho cliente aninhos. de 5 aninhos. É criança ansiosa, né? E tenho Caramba. clientes de 4 a 80 anos. Nossa, então é bem abrangente Então, mesmo, né? bem É abrangente, é muito bem bacana abrangente. isso, hein? Quer dizer, o meu cliente mais novo tem 5 aninhos e o meu cliente com mais idade tem quase 80 anos. E Entendi. a TRG funciona da mesma forma. Então, você comentou que na TRG, diferente do psicólogo, a pessoa não precisa nem falar necessariamente. Verbal, E como é que é uma isso. sessão de TRG? Como é que funciona? A pessoa chega, fala mais ou menos assim os sintomas que ela está sentindo, que estão incomodando, e você faz uma análise de como que vai atingir aqui, para poder tirar aquelas determinadas pedras, é isso? Na verdade, o cliente chega e ele não precisa verbalizar assim, o que ele tem, o que está passando, assim, vamos colocar, os traumas. Ele não precisa falar os traumas. Sim. Chegou para mim e com ansiedade ou com depressão, diagnosticado já por outro profissional ou Ah, sim, não, entendi. ele não precisa verbalizar, eu estou aqui porque me aconteceu isso, isso e isso. Até porque o próprio cliente nunca sabe de fato o porquê que É aconteceu isso que eu ia comentar agora. tantas dores. De repente, nem a pessoa Isso, realmente ele não. sabe por que que ela tem aquela ansiedade ou tem aquela depressão. Simplesmente aconteceu, não sabe, né? Então, E é assim, ninguém surta do nada, ninguém entra em depressão do nada. De uma hora para outra entrou em depressão. Não. A depressão é excesso de pressão. Então, a pessoa carrega, ainda que seja pouca idade.
Aham. Ainda que tenha 10 anos, até menos. É igual Se você tem falou, cliente de excesso de cinco pressão, anos. Uma é criança com 5 anos não verdade. viveu nada Se- direito da vida ainda, não é? e dependendo do que já viveu nos 5 anos, acaba afetando, criando dor, né? Criando uma pedra pesando a alma. Então, até de E você repente, do que perguntou ela viveu como da barriga, sim, do que ela viveu dentro isso, da barriga também pode ter afetado para ela ter ansiedade ou ter uma isso. depressão infantil. É verdade. Eu tenho relato de cliente meu que já até recebeu alta e que conseguiu chegar ao ventre Olha, e conseguir sentir o afogamento de um possível aborto. caramba! E Deus, e graças a Deus essa pessoa conseguiu resultado positivo e nem sabia, nem imaginava. E depois foi procurar fundamento com a família, né, com os parentes, aí descobriu que era verdadeiramente, que era aquilo mesmo. É igual eu te falei, o psiquismo não inventa nada, não cria nada. Então, no caso, ele Se está puxa ali, é porque uma regressão. Não, não induzida, mas acaba é, não, criando uma regressão. isso. No caso da regressão, a regressão de memória, a pessoa fica inconsciente, assim, fica, vamos colocar, como adormecida Fica e, hipnotizada. e volta, né? É, mas no caso da TRG, a pessoa fica totalmente consciente. Eu tenho o divã aqui do lado, tem a Sim. minha poltrona, a pessoa mesmo reprocessando, ela tem consciência que ela está deitada no divã e que eu estou na poltrona e que está tudo bem. E como funciona, igual você me perguntou como funciona, a Uhum. pessoa simplesmente pegou, eu faço a psicoeducação, que é explicar como funciona Aham. a terapia, como funciona o cérebro para saber um pouquinho o porquê, entender o porquê, né? E no caso a pessoa deita, faz o relaxamento, totalmente consciente, faz o Sim. relaxamento do corpo, com a respiração bem tranquila, e eu simplesmente faço de fase em fase. Vamos supor que a pessoa tenha 30 anos. Eu falo com a pessoa, faz o pior filme da tua vida de 0 a 10 anos, Aham. sem se preocupar com o tempo, porque é duração de 1 hora a sessão. Então, Sim. não tem tempo marcado. Eu falo com a pessoa, relaxa o corpo e deixa o teu psiquismo te conduzir. E a pessoa, às vezes, na primeira ida, não senti nada, não vi nada. Aham. Tudo bem. Volta, relaxa mais o corpo, sem pressa. Aí o psiquismo começa a mostrar aonde tem a dor. Aí, no caso, E as às pessoas que vezes são eu já mais tive relato. fechadas são essas que possivelmente não conseguem na primeira sessão. Seria isso. A pessoa, de repente, ela fica Não, nervosa e não consegue. não, todos conseguem na primeira sessão. Sim. Às vezes não conseguem na primeira ida, assim, vamos supor, é duração de 1 hora, então a pessoa, a primeira vez que fechou o olho, fechou, abre o olho, não consegui, não Aham. consegui. Tá, volta com mais calma, aí eu conduzo o cliente a voltar com mais calma, aí quando volta com mais calma, relaxa mais, aí consegue ir vendo alguma coisa. E o psiquismo é assim. O psiquismo é como se tivesse outra pessoa dentro da gente respondendo pela gente e aconselhando. Que Porque o bacana. psiquismo é assim, a pessoa foi a primeira. É muito duro a situação, é muito dolorida, o psiquismo entende assim, ainda não está preparado para ver isso, não. Aham. Quando a pessoa volta com mais calma, confiando mais, porque eu sempre falo assim, olha, Aham. confia no meu trabalho, que vai dar certo, né? E a pessoa relaxa mais, confia mais. Aí o psiquismo entende assim: a pessoa voltou de novo, fechou o olho, fez a respiração com relaxamento. O psiquismo entende assim: agora Fulano já está preparado para eu mostrar isso. Aí ele Aham. pega e mostra, e vai mostrar.
entendeu? E vai curando, porque aí a gente volta quantas vezes for necessário até que zere a dor. Vamos supor, a dor física, desconforto físico, dor de cabeça nível 10, desconforto emocional nível 10. A pessoa volta de novo, às vezes vai diminuindo, vai para 8, vai para 5, até zerar. Ou às vezes a pessoa está no nível 10 de dor emocional e física, e quando volta de novo, depende da neuroplasticidade da pessoa. Nossa, palavra tem pessoas difícil. Que têm o que seria isso? Explica para mim que sou um leigo. O que seria a neuroplasticidade, por favor? A neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios de regenerar e de interpretar os acontecimentos. Então, se a pessoa tem uma neuroplasticidade bem ativa, bem ágil, na segunda volta ele já interpretou, já resolveu, já curou. Se a neuroplasticidade é mais lenta, vai levar mais tempo para a pessoa, vai de 10 a 8, de 8 a 6, de 6, mas isso independe da idade. Sim. Eu tive cliente com mais de 60 anos que ficou 1 mês e pouco comigo. Mas também já tive cliente de 30 anos que ficou 6 meses comigo, entendeu? Sim. Independe da idade. Com exceção da criança. Quando é criança, a criança já é rápida por natureza, né? É um pulo, é um estalo. É rapidinho. A neuroplasticidade, às vezes a criança num desenho e dependendo da criança, com uma sessão já resolve. Há crianças que precisa, dependendo do quadro, já precisa de mais tempo. Uma criança com TDAH. TDAH é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso tem cura no TRG? O TDAH tem cura no TRG? No caso do TDAH, o TDAH nada mais é do que ansiedade. Porque assim, eu sinto que eu tenho, não diagnostiquei ainda, mas eu sinto que eu tenho. Porque muitas vezes eu tenho aquele lance do hiperfoco, tipo assim, eu foco muito numa determinada coisa que é do meu interesse. E todo o resto fica de lado. Eu esqueço muitas coisas, eu sou hiperativo, eu não consigo ficar parado. Eu tô sempre caçando alguma coisa para estudar e quando eu pego aquilo ali, aí entra o hiperfoco se eu tiver interessado, aí de repente, do nada, eu perco o interesse, já era, acabou. Largo de lado, já vou pegar outra coisa, aí boto foco naquilo e esqueço todo o restante. Aí muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa, deixo algum projeto de lado porque, sim, perdi o interesse nele. Eu acho que isso é um TDAH. Não fui diagnosticado, não procurei ainda psicólogo nem nada, mas eu acredito que seja. Pode ser que você seja um pouquinho ansioso, mas também o teu traço, o teu perfil, né, a leitura corporal é esquizoide, você tem um pouco de esquizoidia. Eu sou também especialista em leitura corporal e comportamental. Hoje não dá para explicar muito a respeito de leitura corporal e comportamental, mas falando de você, o esquizoide tem essa testa um pouquinho maiorzinha, né? Vamos falar assim com essa leveza, testa de amolar facão. Porque o esquizoide de 4 dedos para cima, né? Então, o esquizoide, às vezes tá medindo? Às vezes, mais. Moisés, o esquizoide não foca muito numa coisa só. A mente do esquizoide, ela é igual um leque, ela abre para um monte de coisa. Às vezes o esquizoide está escrevendo determinada coisa, presta até atenção na coisa que, vamos supor, está num quadro, copiando alguma coisa no quadro, mas ao mesmo tempo que está copiando alguma coisa no quadro, está com a mente em outro lugar, está pensando em outra coisa. Exatamente, me descreveu. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu estou
concentrado e daqui a pouco eu já tô pensando milhões de outras coisas, enquanto eu tô fazendo aquilo ali, acabo me perdendo foco. Então eu sou Isso esse mesmo. esquizoide O aí mesmo. esquizoide ele não sabe fazer uma coisa só, nem uma coisa só ao mesmo tempo, e nem vão colocar na área profissional. O Aham, esquizoide não tem uma profissão só. O esquizoide, se colocar ele na frente do computador, ele faz. Se aham, colocar ele numa agência, ele trabalha também. aham. São várias áreas, não tem essa. Porque assim, não desmereço, mas Sim. tem pessoas que só sabem fazer uma coisa. Ah, eu sou costureira, vamos supor, a pessoa é costureira, só sabe costurar. En- Ah, a pessoa é marceneiro, só sabe essa profissão. Então ser Já o esquizoide é uma esquizoide, coisa não. boa. É uma coisa boa. E tem o seu lado, assim, um pouquinho, assim, dificilzinho, né? Tem Porque seus o prós e seus esquizoide, ao mesmo contras. tempo que ele o esquizoide, ainda que ele goste de conversar, assim, entre aspas, né? Se gostar, a gente faz até amizade, tudo. Aham. Mas o esquizoide, se pudesse, teria uma casa em cima da árvore. Ficar ele com ele, mais ele, entendeu? Então, o esquizoide é assim. E Tu é tem boa nisso, hein? outros Você tá me perfis. descrevendo, hein? Eu gosto de conversar bastante, assim, mas quando eu tô no meu cantinho, que eu quero ficar no meu cantinho, tipo, eu tô em casa, não me tira de casa, não. A não ser que eu tenha que sair pra trabalhar, pra resolver alguma coisa, mas fora isso, não me pede pra sair de casa, não. Se eu não tiver fim de conversar, não, por favor. É o mundo, né? É o mundo do esquizoide. E o esquizoide também, às vezes, vamos colocar assim, gosta de ficar no mundo e uma coisa eu vou falar, eu vou falar, de repente, se você concordar, se for o teu caso, tá bom? Aham. O esquizoide prefere não ir em determinado lugar que acha que vai ser desprezado do que ir ser desprezado. Então, eu prefiro nem ir para Exatamente. poder, deixa eu no meu mundinho, estou bem comigo, está tudo certinho. Aham. Porque o esquizoide, a dor do esquizoide é a rejeição. Sim, muito. E tem uma história longa a respeito do perfil, né? Porque o perfil do esquizoide é formado no ventre, Olha. desde o ventre. Alguma situação que ele deu que ele quis se esconder na cacholinha dele. Por isso, a força do esquizoide está na cachola mesmo, na Olha. cabeça, né? Desculpa falar cachola, na Não, cabeça. tranquilo. Por isso que tem essa testa, né? Essa testa avantajada, porque a gente se esconde na gente É, mesmo, uma cachola tem que ser uma cachola grande para poder caber a gente aí né? dentro. E os milhares, milhões de pensamentos também, né? É É, você verdade, manda é bem nesse verdade. negócio aí de E perfil. igual eu estava falando a respeito de perfil. No caso, né, eu hoje, graças a Deus, estou exercendo a profissão de terapeuta, mas eu sou enfermeira, sou gerontóloga, Me conta quando que sou começou isso professora tudo de aí. arte terapia. Me conta lá da sua infância, já que você gosta de fazer Começou, regressão assistida com os outros, agora eu vou fazer uma regressão assistida contigo. Talvez não tão boa quanto você faz, quer dizer, com certeza não vai ser tão boa quanto a sua, mas vamos lá, da infância. Seu sonho de infância já era ser terapeuta, psicóloga, médica, bailarina, veterinária? Qual era teu sonho? no caso, no meu caso, eu sou de uma família humilde, né? Minha mãe ficou viúva com 6 filhos, Nossa. é, e assim, com menos de 30 anos, então cuidou da gente sozinha. Estudei em colégio público. Quando eu terminei o segundo grau, que hoje é chamado ensino médio, Aham. não tinha como fazer faculdade, porque a faculdade era fora de 3 rios e só particular. E desde quando eu me entendo por gente, desde criança, pequena mesmo, eu sempre sonhei em ser psicóloga. E eu tinha esse desejo no coração desde a infância. Aham. E nunca tive a oportunidade. Vindo
para a presença do Senhor, né? Eu falo dessa forma, me tornando cristã protestante. E assim que eu entrei para o Evangelho, Deus colocou no meu coração fazer o bacharel em teologia. Aí fiz o bacharel em teologia. No decorrer do bacharel em teologia, Deus falou comigo: você vai fazer a enfermagem. É uma profissão que eu nunca pensei em ser. Sempre achei bonito, mas nunca pensei em ser enfermeira. Você queria cuidar E eu falei da cabeça, Deus, do psicológico da pessoa, não do físico. Né? Mas aí, quando chegou no último período do bacharel em teologia, Deus falou comigo: agora você vai fazer a enfermagem. Obedeci, mesmo não tendo condições nem financeira e nem psicológica, porque aí eu não tinha condições, porque eu via sangue, fechava o olho. E Deus me conduziu, né? Quando Deus quer, acontece. Não adianta a gente ir contra. Quando Ele quer, Ele faz acontecer. Ele é o autor. É Ele verdade. sabe o que é melhor pra gente. Autor da obra. Ele sabe o que é melhor. É de repente verdade. a gente pensa o que é melhor pra gente, mas nem é. Ele que sabe. É verdade. É verdade. E os nossos sonhos, depois eu vou falar a respeito de sonho, né? Então, o que acontece? Aí eu fiz a enfermagem e no decorrer da enfermagem, aí me formei e entrei para gerontologia. Fiz a gerontologia e, no caso, fui me aperfeiçoando, aí fiz a arte-terapia, comecei até a dar aula de arte-terapia no Centro-Dia daqui de Três Rios, A e o Centro-Dia gerontologia, para quem não fechou. sabe, é cuidar de idoso, não é isso? Cuidado de idosos. A pessoa com a meia-idade, já buscando atendimento com um gerontólogo, envelhece com qualidade de vida sem adquirir nenhuma doença. Já quando vem o idoso para o gerontólogo, já com algumas questões diferentes na saúde, busca o envelhecimento com qualidade de vida, né? Aí, quando eu me formei gerontóloga, aí estava na enfermagem, né? E utilizando do meu conhecimento da gerontologia, e eu virei para Deus, igual você falou, quando Deus quer, Ele faz, né? Sim. E eu virei para Deus e falei, eu falei assim com Deus, assim, Pai, esse negócio de psicólogo não é para mim mesmo, não. Falei assim, foi só um sonho. Falei assim, claramente, igual eu tô falando aqui com você, Moisés, eu falei com Deus, falei assim, Pai, foi só um sonho mesmo e passou. É tipo assim, eu queria, mas não é da tua vontade, então, né, fazer o quê, né? Aí eu me apego à palavra que Deus sempre me deu, Deus faz além do que a gente pede e espera. Aí Deus me presenteou, quando eu falei isso com ele me presenteou com a terapia. E essa terapia TRG é igual assim, eu não desmereço nenhuma outra área da psicologia, tá? Mas Deus me deu a TRG de presente, deu de presente mesmo. E eu conversando com Deus, eu falei assim, Pai, o Senhor verdadeiramente faz além do que a gente pede e espera. Porque eu sempre pedi a Deus, Moisés, eu sempre falei com Deus, falei, Senhor, se tem um dom que eu quero do Teu Espírito Santo, é o dom de curar. E Deus tem conduzido pessoas à cura através dessa terapia. É igual eu te falei, eu não curo nem a terapia, mas Deus tem conduzido pessoas à cura através dessa terapia. Você é só um instrumento nas mãos de Deus, no caso. É verdade. Vaso de barro. Vaso de barro. E no caso, aí eu conversando com Deus, e Deus falou comigo claramente, Moisés, Deus falou comigo, filha, esse não era o seu sonho, esse é o meu sonho para a tua vida. Nossa. Então, quando eu pensei que fosse o meu sonho, lá da infância, da primeira infância, de ser psicóloga, Deus agora, né, com a terapia, né, quando eu me formei com a terapeuta, aí Deus esclareceu para mim, filha, não era o teu sonho, era o meu sonho para a tua vida. E ficou mais maravilhoso ainda. E quando eu acordo, Moisés,
e que eu tenho cliente para atender, Aham. eu sinto assim, eu fico até emocionada, porque para mim o amanhecer e ter pessoas para ajudar é como uma injeção na minha alma. É como o Espírito Santo tivesse me dando mais força, me dando mais alegria, mais vontade de viver para poder ajudar pessoas que já perderam a perspectiva de vida. E isso é maravilhoso. Não, isso é muito Não bom, tem porque tem dinheiro muita que gente que pague. trabalha para assim, ah, meu Deus, mais um dia, esse serviço chato, não aguento mais. Não, você, como era o teu sonho e foi o sonho de Deus na sua vida, você interpreta isso completamente diferente, Verdade. como tem que ser, né? Você tá aqui Isso. para ajudar as pessoas Glória. a melhorar a alma delas, no caso, também. Isso. Isso é verdade. E essa terapia, igual eu te falei, é uma terapia de resultado breve. Então, eu não fico segurando o cliente. Se o cliente ficar comigo 2 meses, 3 meses, ou até menos, algumas sessões, poucas sessões, Aham, conseguiu concluir o protocolo e a pessoa está totalmente zerada das dores do passado, aham. glória a Deus, é alta. Eu não fico segurando o cliente por causa do recurso, porque mais vale para mim a cura, mais vale para mim a vida, o bem-estar da pessoa, do que o recurso que ela pode me fornecer. Isso é muito pequeno dentro da gratificação de Deus. Eu já tive cliente, Moisés, que eu dei alta, Aham, e eu posso falar assim, eu só não posso falar nome, nem aham. idade, né? Sim, por uma Eu tive questão de ética, cliente né? que é, na primeira sessão, esse cliente chegou mutilado, mutilado mesmo, corpo cortado, a depressão estava profunda e a Sim. pessoa pulava, mesmo consciente, reprocessando, a pessoa pulava de tamanho somatização. Aham. Somatização é o que o organismo reage, a A reação, pessoa se tanto física automutilava de quanto tão forte que estava a depressão. isso. E a pessoa chegou para mim na primeira sessão, falou assim: eu não quero mais viver, eu quero morrer. Eu Olha, não gente. aguento mais viver dessa forma. E a pessoa chegou para mim forçado, foi obrigada, a pessoa foi obrigada a vir na primeira sessão. E Caramba. a pessoa ficou, e a pessoa ficou comigo, Moisés, 3 meses apenas. Essa pessoa ficou comigo. Essa Oxê. pessoa que pulava, não sorria nem forçado. A pessoa que não sorria nem Que não forçado. tinha perspectiva Na nenhuma mais na segunda e vida. terceira, já tinha tomado medicação para Caramba. morrer, já tinha tentado suicídio com mutilação, com medicação, Aham. e no caso da segunda, terceira sessão, a pessoa já dava um sorrisinho. No Caramba. dia da alta, e a pessoa aí começou, aí já chegava alegre, né? No final, no dia da alta, eu virei para essa pessoa, falei assim, fulano, se você não tivesse feito essas sessões de terapia comigo, como você estaria hoje? A pessoa falou comigo claramente, Moisés, falou Ah. assim: eu não estaria mais aqui, eu teria me matado. Nossa, é bonito demais ouvir isso, Você não? já pensou? Dá aquela injeção Você de já ânimo na pensou uma vida? pessoa, na terapeuta ali, que, pô, nossa senhora, mais anos salvando mais vidas. Poxa, e no caso, é uma família inteira viva, salva, porque se essa pessoa se mata, matava a família inteira, Sim. matava a família inteira, né? E no caso, toda a família, né, alegre por causa dessa vida viva. Você não mudou a E, vida de e uma hoje pessoa, a você mudou a vida pessoa da é família inteira. inteira, da família inteira. Através de E uma pessoa hoje que Deus tava usa essa mal. pessoa, é Cara, verdade. é E essa bonito demais pessoa é isso. usada para aconselhar outras, né? Já aconselhou pessoas que estavam na mesma, que acabou passando pela mesma situação. Por isso, Moisés, assim, eu tenho, no caso, eu tenho clientes, deu uma pausada. Não, eu tô te ouvindo aqui, tá normal pra mim. Eu tenho clientes
que são pro bônus também, né? O pro bônus é o cliente que não tem condições nenhuma de fazer a terapia Aham. e Deus traz e acaba recebendo a terapia também de igual forma e recebendo essa bênção de Deus que é a cura, né? Que Deus que faz. E é assim que Isso é bonito funciona demais. a terapia. E no caso, para É, fazer, para ser terapeuta TRG, a pessoa precisa ser psicóloga, ser formada em psicologia ou não? É um curso à parte? é um curso à parte, mas quando a pessoa tem alguma, porque no caso eu não me formei psicóloga antes de me formar terapeuta, mas a minha área, as áreas que eu me formei na área da saúde Aham. me ajudam bastante, porque eu agrego. E fora isso, eu sou capelã também, capelã credenciada. E a capelania também trabalha com aconselhamento, No né? caso, a A capelania, o psicologia capelão e a terapia TRG são abordagens diferentes. Não é uma complementar à são, outra. São coisas diferentes. São. não, são diferentes. A psicologia, a pessoa verbaliza, Sim, verbaliza e ajuda, e ameniza, mas a TRG, no caso, a pessoa não precisa verbalizar, a pessoa só verbaliza se quiser. sim. Não quer verbalizar, não verbaliza e acontece com efetividade da mesma forma, sem verbalizar. O que a pessoa tem no interior, tem na alma, é particular da pessoa. Eu Sim. tenho crianças, já passou por mim criança que Nossa. não verbalizava, era a dor dela e foi curada, mas era o particular, né, dela. Já tem pessoas que gostam de verbalizar e acontece que verbaliza, mas ajuda muito mais o não verbalizar do que o verbalizar, porque o não verbalizar a gente ganha tempo na Aham. terapia, na sessão. E quando a pessoa é muito tímida, é complicado? É mais complicado fazer a terapia? Não. Porque não tem necessidade de Não, verbalizar. não é complicado. Não é complicado porque não tem necessidade de verbalizar e também a timidez é psicossomática. A Aham. pessoa, quando é muito tímida, tem alguma chave ali no psiquismo dela que fez com que ela se tornasse tímida. Eu já tive cliente que era extremamente tímido, o cliente, Uhum. e que não é mais Olha. porque curou a dor, não era um trauma, é um trauma que a pessoa tinha que fez com que ela se tornasse tímido. E na terapia é assim, todo excesso esconde uma falta. Uhum. Muita alegria esconde uma falta. Sim. Muita tristeza esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. E essa terapia TRG, ela Algum é gatilho tem. nova ou não? Já tem bastante É tempo uma essa terapia. terapia É uma terapia nova. Nova, assim, não tem muitos anos, igual a Uhum. psicologia, né, a psicanálise, mas eu não sei te falar o certo quantos anos que tem essa terapia TRG. Mas, no caso, assim, independente de quantos anos ela tenha, eu sempre falo e assino embaixo, né? Essa terapia é um presente do trono de Deus para a humanidade nesses tempos que a gente está Sim, a gente vivendo. precisa muito de terapias assim. Porque tem gente que às vezes passa anos e Verdade. mais anos fazendo terapia com um psicólogo e não chega em lugar nenhum. E com a terapia TRG o Isso, resultado é, vamos dizer, quase que de imediato. isso, porque na primeira sessão a pessoa já tem um alívio na área psicológica, né? Já tem um alívio. E é Entendi. maravilhoso isso. Você já teve algum paciente que ficou muito tempo, assim? Ou algum paciente que, tipo, pouquíssimas sessões resolveu? É, eu já tive cliente que assim, ficou comigo.
um mês e pouco, já tive cliente. O que ficou mais tempo foi 6 meses. Uhum. No caso, essa pessoa que ficou 6 meses comigo, é um tempo bem considerável, né? Ficou 6 meses comigo, mas essa pessoa já estava com outra área. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu acho que eu não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas Tem como essa amenizar, pessoa não? estava em. Não, não vou falar, não. O que acontece? Essa pessoa que ficou comigo apenas 6 meses, ela já estava em outra área, mais de 12 anos. Com Nossa, outra área, tratando com outra área, há mais de 12 anos e com medicações. nossa. Medicações fortes, medicação de colocar debaixo da língua, e a pessoa, quando entrava na crise, a pessoa tinha até que ser imobilizada. Caramba! E ficou comigo 6 meses, e a pessoa já em algumas poucas sessões já entrou no desmame de medicação. Eu não tiro medicação. Da Aham. mesma forma que eu não Eu ia receito perguntar isso agora, se medicação, eu você também que mandou sair da medicação ou ele seguindo o outro não. médico, ele foi vendo que não tinha mais Não. necessidade daqueles tanto de medicamento. Isso. Eu oriento o cliente a buscar, quando chega a determinado ponto, eu estou me sentindo bem, eu quero parar de tomar a medicação. Aham. Eu oriento a procurar o profissional que receitou o remédio para avaliação. Aí a pessoa vai, é avaliada, o profissional que receitou a medicação vai tirar ou vai fazer o desmame. Aham. Aí é com a pessoa e o profissional. Eu, de jeito nenhum, posso nem medicar e nem tirar a medicação de cliente nenhum. Não, isso é Por interessante. Bom ética que, e tipo por assim, a pessoa segurança. nem precisa se medicar. Tem muitos casos, né? Tipo, não precisa É, fazer o uso de se vier medicação. para se vier para mim, eu tenho relato de cliente que estava no extremo, estava querendo ir para o psiquiatra, mas falou assim: eu vou ali primeiro, vou ver como que faz ali. Veio até assim, porque não estava aguentando, tinha procurado tudo. Veio para mim antes de procurar o psiquiatra. Aham. Não precisou de medicação, fez o reprocessamento e a pessoa ficou bem. Mas isso já veio, esse relato de cliente meu, já veio e não passou pelo psiquiatra. Como tem pessoas que passaram pelo psiquiatra e vem e depois volta para o desmame ou a retirada total da medicação. E assim, eu não sei se é loucura da minha parte, assim, pensar nisso. Mas no caso, quando a pessoa tem vícios, tem dependência química, a terapia TRG tem algum funcionamento? Ela tem como a pessoa de repente se curar de algum vício com a terapia TRG? Foi mais ou menos isso que eu quis perguntar. Se a pessoa entrou no vício por causa de dores emocionais, é possível a pessoa obter sucesso, sim. Uhum. Se foi por trauma, né? Vamos supor, a pessoa entrou no mundo do álcool por causa de uma desilusão ou de uma perda que não soube superar. A Uhum. pessoa fazendo reprocessamento, é possível que ela amadureça o psiquismo, amadureça, né? Toda a mente dela, a mente e o corpo, né? Porque tem até um ditado que é fato: mente sã, corpo são. A mente, né, o psicológico está fortalecido, automaticamente todo o corpo vai reagir com esse fortalecimento. Sim. É possível a pessoa se tornar uma pessoa forte e conseguindo se esquivar de determinados vícios, Assim, eu se conheço for por pessoas trauma. que assim, eu acredito que tenham entrado nessa questão do vício, que viraram dependente químico por causa de abandono parental. Isso, no caso, o TRG Isso. ajudaria? Ajuda a pessoa a se livrar da dor
que causou o início do vício. Sim. Mas, no caso, se o vício estiver ligado à questão, como que eu vou colocar? A A pessoa gosta questão da de onda que caráter, dá. É isso? a questão de conduta, caráter ou alguma coisa parecida. Não, mas se for por conta de traumas, ela vai ficar fortalecida, ela vai escolher. Sim. Ela fortalecida, uma vez fortalecida, ela pode pensar assim, eu não preciso mais disso, e conseguir sair. É porque, de repente, Né? muitas pessoas E estão querendo sair, mas elas sozinhas, assim, elas não têm força o suficiente para poder sair. É, É assim que eu imagino, que muitas é, pessoas queiram é sair, verdade. mas não tem força para sair sozinha. E às vezes a família também não ajuda. Tem muito disso também. Isso, A é família só verdade. sabe criticar, 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 não chega, não procura entender o que está acontecendo. Aí acaba que a pessoa entra mais ainda, se afunda mais ainda. É verdade. E a gente não pode, Moisés, desmerecer a dor do ser humano, a dor do outro. O que às vezes para a gente pode ser assim, corriqueira, Fala assim, isso é bobeira, isso é coisa frescura. pouca, Aham. para outra pessoa pode ser o fim do mundo. Então a gente não pode desmerecer o sentimento do outro. O que acontece? Igual você falou, às vezes a família não ajuda e tudo. No meu caso, como eu sou também capelã, Aham. e a capelania trabalha com aconselhamento em todos os níveis da sociedade. Aham. Aconselhamento ao presidiário, aconselhamento ao viciado, aconselhamento ao quem está de luto, aconselhamento ao casal também em conflito. Então, acaba ajudando, igual eu te falei, os degraus que Deus permitiu eu passar até chegar na terapia TRG Aham. são agregados e ajudam nessa forma, né? No caso, a TRG não aconselharia, Uhum. mas unindo a capelania, eu já posso aconselhar. Unindo a gerontologia, eu já posso dar um suporte para a saúde da pessoa, Aham. com a gerontologia, conhecimento da gerontologia e a enfermagem. Então, tudo agrega. Tá tudo interligado, não é uma pessoa simplesmente que pegou e fez o curso de TRG. Foi tudo interligado. Deus colocou tudo ali direitinho para encaixar numa coisa maior. Isso mesmo, foram degraus. Aham. E não foi fácil. Eu não vou te mentir, não foi fácil. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não foi Aham. fácil chegar até. E eu sempre falo, Moisés, eu tô aqui e tô abençoando pessoas e pessoas me abençoando. Eu não sei até quando, não sei até onde Deus vai me levar, Aham. mas enquanto Ele estiver me usando, igual eu te falei, vaso de barro, eu sou na mão Uhum. de Deus, vaso de barro, E só você isso. tem Então Ele ideia de, vai. de quantas pessoas você já conseguiu salvar nesse tempo? Inclusive, há quanto tempo que você já trabalha com a terapia TRG? No caso, tem menos, na verdade, tem menos de 2 anos. Vai fazer 2 anos agora que eu estou na TRG. Então Tá começou para meio por fazer conta 2 anos. da pandemia. Foi no período da pandemia, mais ou Isso, menos. isso mesmo. E assim, foi um presente de Deus mesmo, igual eu te falei, eu cheguei a falar com Deus, falar assim, eu já tinha desistido, né? Aham. Da psicologia, eu falei assim, isso não é para mim mesmo. Aí Uhum. Deus foi e me presenteou. E no caso, Moisés, como você falou, né, no decorrer da entrevista, Uhum. quando Deus quer, Deus faz, e Ele faz mesmo, né? Faz melhor Porque do que a gente espera. é melhor, né? Além do que a gente pede e espera. E é como a gente fala assim: o que importa não é a quantidade, Aham. e sim a qualidade. O que importa, igual eu não sei há quantos anos que a TRG, eu não sei te falar, Sim. há quantos anos certo que a TRG já existe.
tem alguns anos, Sim. mas não é o tempo da TRG. Ainda que ela tivesse 20 anos, se ela não tivesse essa força que Deus dá a ela, né? Sim. Porque é Deus que faz. Então, não é o tempo de existência da TRG, mas sim a qualidade Sim, da concordo, TRG. concordo contigo. De repente uma coisa é muito boa A e muita qualidade. gente não leva em consideração porque, uma técnica nova. Eu já não penso assim. Se for uma técnica que tá dando certo, não importa se ela tá dando certo há 2 meses, 3 meses ou 30, 40 anos. Ela vai só melhorando, só vai aperfeiçoando com o tempo, claro. Mas se ela tá dando certo no início, É por que verdade. não confiar, não tentar, né? Isso, isso mesmo. E no caso, assim, no caso da TRG, não há recaída também. Uma vez reprocessado para sempre. Por isso que o lema dessa terapia é dói como nunca, para nunca mais doer. Então a pessoa chora, a pessoa sofre, revive a dor para não reviver nunca mais. Tipo, é a É última interpretado vez que eu como vou viver passado. isso aqui. Depois eu só vou lembrar como. Foi lá atrás, foi lá no passado. É isso. Vai ser, vai ser assim, entre aspas, insignificante na vida atual da pessoa, não desmerecendo a dor que Sim, a pessoa sim, sentiu, claro. mas não vai ser, é menos uma pedra na alma da pessoa. Entendi. Menos um trauma. A pessoa vai lembrar Isso. daquilo ali, vai pensar, normal. Eu já Mas passei não por isso uma doer. vez, passo de novo. E tomara que não passe, né? Não, tomara que não, Mas mas tipo se assim, já, passar, já tá. é, Já tá meio preparada, né? Aquela história que gato escaldado tem medo de água fria, tipo, a pessoa já sabe. é, Já sabe como é que passou é. ali. E e o protocolo da TRG funciona justamente dessa forma, Moisés. O que acontece? A pessoa faz todo o protocolo, a Aham, pessoa é curada dos traumas, né? Deus conduz a pessoa à cura dos traumas que já aconteceram. sim. Aí é um protocolo com 5 fases: cronológico, somático, temático, futuro e a potencialização. Uhum, Cronológico e somático é os anos de vida. Cronológico, os anos de vida que a pessoa já viveu. aham, Somático é o que esses anos de vida impactou de ruim nesses anos vividos. aham, Depois, o temático e futuro. O temático e futuro é assim, a gente aborda traumas que a pessoa especificou. Eu tenho fobia de cachorro. aham, Eu tenho medo de água. Eu sofri um abuso. Então, a gente faz esse temático e futuro. O temático futuro é um pente fino para certificar, assim, é um checklist para certificar que está tudo tá tudo ok. zerado do trauma passado, tudo ok. E depois tem a potencialização, que é a alta. A potencialização é assim, o temático, cronológico, somático, temático futuro, Uhum, é o remédio para curar a dor. sim, Curou a dor, é igual uma injeção. A potencialização é a injeção de imunidade, de imunização. entendi. Potencialização e imunização. É como se a pessoa estivesse tomando, essas palavras que você falou por último aí, tomando uma injeção para poder não sentir mais. Aquele problema que a pessoa viveu e que antes causava dor nível 10, ela depois da potencialização, depois da alta, se vier aquilo de novo, ela vai resolver ali na hora Não é e que não não vai vai sentir, ficar, né? Só não vai ficar remoendo aquilo ali por anos. já vai ter força suficiente para poder combater aquilo ali. É como uma vacina que a gente toma, que cria anticorpos para Sim. combater determinados vírus que tentarem invadir o corpo novamente. É muito bacana esse negócio de TRG. Mas como é que você descobriu esse negócio de TRG? Porque assim, até então eu não tinha ouvido falar que era TRG. Nunca tinha ouvido falar isso na minha É. vida. Como que chegou até você Eu, esse negócio de TRG?
Foi, no caso, igual eu te falei, foi um presente de Deus. Eu sempre gostei, né? Assim, depois de certa idade, gostei de estudar, porque antes eu não sabia que eu gostava de estudar, né? E quando a Aham. gente é novo, os parafusos a gente tá meio solto ainda, né? E, e no caso, estudando no computador, e depois de ter conversado com Deus e ter desistido do sonho, né, que eu achava que era meu, Aham. eu abri o computador e apareceu a TRG, um mini curso da TRG. Aí eu Caramba. falei assim, poxa, eu falei assim, eu vou fazer. E Mas foi você de já tinha ouvido graça, e falar foi no de graça. Eu TRG? Já tinha ouvido falar no TRG ou não? falei, Ali foi sua primeira impressão, primeira não, vez que você ouviu falar do TRG também. é como se fosse assim, é lógico que não caiu de paraquedas, porque o que é de Deus não cai de Não. paraquedas, vem na Ele colocou bandeja na de tua tela ouro, ali. né? Ele Então, colocou na tua tela que ele queria que você fizesse aquilo ali. é verdade, eu nunca tinha ouvido falar da TRG. Aí eu falei assim: eu vou fazer. É um mini curso, pouca duração, eu vou fazer. Mas eu falei assim: eu vou fazer, mas eu sei que vai ter coisa por trás disso daí e que vai ter um gasto financeiro. Ah, sempre tem. Mesmo assim, Deus colocou no meu coração. Aí eu comecei a estudar o mini curso, Aham. aí acendeu a chama de novo, aquela chama que tinha, né, desde a infância Aham. de ser psicóloga, e acendeu a chama e eu fui ver que é além do que eu sempre quis na minha vida. Aí eu fui convidada, quando eu terminei o mini curso, eu fui convidada a fazer o curso real Aham. mesmo, né, o curso efetivo de formação de terapeuta. E eu aceitei o convite e fiz. E agora, né, para a honra e glória do Senhor, eu já vou me encaminhar para o Master Terapeuta. Eu Olha. sou terapeuta credenciado e a Aham. minha credencial é a nível nacional e internacional. Caramba. Qualquer país, qualquer país europeu que eu chegar com a minha credencial, eu consigo abrir um consultório, consigo Que dar chique, hein? atendimento. Tô falando com uma terapeuta internacional? Olha só. Sabia que eu tava com essa bola toda, Viu, não? Chico? E no caso, né, agora eu já vou me encaminhar para o Master. Se Deus quiser, eu já estou encaminhando para o Master Terapeuta, porque Aham. o que é bom pode melhorar, Nada é tão bom que não né? possa Tudo melhorar. que é bom é verdade, né? Só não pode piorar, a É, tendência é só melhorar, tem é aquele para ditado que frente fala: que nada se é tão bom anda. que não possa piorar. Não, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Eu penso assim. Eu procuro Melhorar, enxergar sempre o copo sempre é. meio cheio. Amém, isso mesmo. E na área da saúde, Moisés, a gente precisa estar sempre caminhando. Não Sim, dá para sempre se ficar parado. A área atualizando. da saúde é uma área que se renova e a gente tem que ir buscando renovo, né? E renovando, novos conhecimentos, né? Outros Sim, leques que abre. Às vezes a gente está num passo só, mas tem um leque para ser aberto. E quando a gente abre esse leque, aí completa o leque, aí vem outro leque por detrás dele. A área da saúde é uma área que a gente precisa estar bem tá informado, sempre se atualizando. principalmente na psicológica, né? Sim. No que diz, porque hoje em dia, vamos colocar aqui, nem sei te falar, mas a maior porcentagem de doenças são psicossomáticas. Aham. Doença psicossomática é a doença que o psiquismo cria em si Eu mesmo, tô né? vendo que a gente tá numa São as era, dores. uma era que tem muito de ansiedade, muito de depressão, muito de até autismo. Autismo, TDAH, tem Isso muito disso. A gente tá numa era bem complicadinha, né? é verdade, é verdade. E a gente tem que ir se aperfeiçoando mesmo, buscando conhecimento para ajudar, né? Para Sim. ajudar. E se a pessoa quiser te contratar, quiser fazer o terapia contigo, como é que ela faz?
Onde que ela te Eu dou encontra? Qual atendimento. suas redes sociais? Embora eu tenha colocado aqui no cantinho aqui, ó. Peraí, eu tô meio perdido aqui. Aham. Eu coloquei no cantinho aqui, mas se você quiser falar seu WhatsApp, o seu Instagram, o endereço de onde fica a sua clínica também. Uhum. O meu consultório fica na Vila Isabel, no Palmital. Rua Miguel Rodrigues da Silva, número 18, fica numa esquina. É Uhum. próximo à Igreja Metodista aqui da Rua Minas Gerais. É facinho de achar. Eu dou atendimento online também, Ó, online é bom. online e presencial. O presencial fica nesse endereço mesmo, e online, qualquer lugar do mundo, Pode fazer. qualquer lugar do mundo pode entrar em contato comigo, que eu quero ajudar. Não Eu tem quero ajudar, fronteiras. tá? Tá Não tem ok. fronteiras, Não tem fronteiras. tá? Pode fazer de qualquer lugar. E quais são os dias e horários de atendimento? Para quem quiser marcar contigo, já tem mais ou menos uma noção. Eu atendo de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até às 19 horas. O meu último Nossa. horário é de 18 às 19 horas, sendo que eu tenho um Aham. intervalinho do almoço, né? Mesmo assim, se alguém precisar e só tiver o horário do almoço para poder fazer o meu horário do almoço, eu faço a terapia com a pessoa Nossa, é bem também. puxado. Porque, igual eu falei, mas é assim, eu quero ajudar. É Então, a puxado e partir do momento que a gratificante. pessoa é gratificante, e muito mais gratificante do que puxado, Uhum. né? Muito mais gratificante do que puxado. Porque quando uma pessoa chega a me procurar, é porque verdadeiramente ela está precisando, Uhum. né? Ela está precisando. Outras pessoas podem até subjugar o sentimento, isso é pouco, isso é nada. Mas eu considero, se a pessoa chegar para mim e falar uma coisa para mim que já foi, até mesmo ela fala assim, é tão pouco, mas eu estou aqui. Eu falo assim, não, é importante. Tanto que no reprocessamento eu falo assim, se o desconforto for como um fio de cabelo, a Uhum. gente precisa considerar ele e tratar. Sim. Senão pode aumentar também. E isso aumenta e vira uma bola de neve, né? Compulsão por repetição. Verdade. Você quer dar algum recado final pro Hum. pessoal que tá assistindo? Eu quero, quero sim. Pode ficar à vontade. É, é, primeiro eu quero agradecer a você, Moisés. Obrigada, tá? Obrigada por essa entrevista, obrigada pela amizade, obrigada pela confiança. E agradecer a cada ouvinte, telespectador, né, que vai estar vendo esse vídeo, ouvindo o áudio, ainda que seja somente o áudio que a pessoa possa. Eu estou aqui para ajudar. Eu falo uma coisa, eu não curo, a TRG não cura, mas eu estou aqui para te ajudar a tirar a pedra para que Jesus opere o milagre da cura na sua vida. Pode me procurar. E se conhece alguém que esteja precisando, pode me indicar. Eu quero ajudar, tá bom? E Deus abençoe cada um. Deus te abençoe, Moisés. Deus abençoe Muito tua obrigado pela sua família. presença. Muito obrigado pelo tempo que você cedeu pra gente aqui, tá? E que você continue salvando muitas vidas, sendo um instrumento na mão de Deus, como se diz, o barro, né? O vaso de barro nas mãos de Deus, para salvar Amém. muitas outras vidas que ainda vão te procurar, porque assim, infelizmente a gente está numa erazinha complicada, como eu disse. Muito obrigado, É Deusa. verdade. Um prazer conversar com Obrigada a você você. e a gente se Prazer fala. meu. Boa noite. Tchau.